Evangelho de Lucas, capítulo 10. Capítulo 10 de Lucas, versículo 25. A partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancaram-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém. Pai querido e amado, obrigado, Senhor. Obrigado por tua presença doce, maravilhosa em nosso meio, Senhor, porque já temos sentido, Senhor, a tua presença aqui nesse lugar. Continua, Senhor, conosco e falando conosco, Senhor. Usa, Senhor, a tua palavra e por meio dela, Deus, o Senhor venha falar no íntimo do nosso ser. Assim como tu falaste, Senhor Deus, para esse homem aqui, Senhor Deus, falando de coisas espirituais, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco também profundamente, Senhor. Transformar, Deus, a nossa maneira de ver, de pensar, de agir, de falar, Senhor. Em tudo te rendemos graças e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Parábola do bom samaritano. Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né, irmãos? Mais conhecida. Até as crianças conhecem bem essa passagem. Desde que os nossos filhos eram pequenos, nós já contava essa história aqui, essa história das Escrituras para eles, né? É uma história que fala de compaixão, fala de misericórdia, né? Vemos um homem que foi assaltado, machucado, espancado, né? Agredido, né? E que recebeu compaixão e misericórdia justamente daquele mais improvável, aquele que menos se esperava, que era um samaritano, né? Enquanto que aqueles que tinham um dever até moral, né, e espiritual de socorrê-lo, negligenciaram esse socorro, deixaram de lado esse socorro. Então essa história aqui que Jesus relata é uma parábola, né? E ela se dá numa estrada deserta, né, que leva de Jericó a Jerusalém. Diz aqui que o homem descia de Jerusalém. Descia porque Jerusalém é um planalto, é bem mais alta. Então todos que, em todo o relato bíblico, sempre que se vem de Jerusalém, se desce para Jerusalém. Sempre que se vai a Jerusalém, se sobe, porque é o local mais alto lá de toda aquela região ali. Então esse homem descia de Jerusalém a Jericó. Uma estrada deserta, perigosa, segundo, né, a história na época, e aproximadamente 30 e 35 quilômetros, mais ou menos, de distância. Né? Embora, né,
havia segurança por parte do Império Romano, né? Viajar sozinho sempre tinha alguns riscos. E ele cita, e quando ele traz essa história, as pessoas compreendiam perfeitamente o que significava, né? Ser assaltado, ou ser agredido numa estrada deserta como essa, né? Então, essa parábola, irmãos, ela traz uma mensagem, né? Quem é o meu próximo? Esse é o ponto, né, central dessa palavra, desse trecho, dessa parábola. Quem é o meu próximo? Porque toda essa história foi contada para responder essa pergunta. Quem é o meu próximo? É uma pergunta que, assim, parece simples para nós, né? O meu próximo é todo mundo, né? Qualquer pessoa, né? Para nós parece ser simples, mas às vezes na prática para nós também não é tão simples não, assim, né? Nos dias que nós vivemos hoje, né? Essa palavra é muito atual para nós, muito atual para os nossos dias, dias em que as pessoas estão totalmente imersas em si mesmas, né? Num egocentrismo, preocupada com os seus afazeres, com os seus projetos, com o seu trabalho, com todas as demandas que essa sociedade, que essa geração tem imposto para a gente, que essa vida secular tem imposto para a gente, né? A pessoa, então, voltada para si mesma, ela não consegue enxergar o seu próximo. No máximo, quando esse próximo pode lhe acrescentar alguma coisa, né, na sua vida. No máximo. Então, essa atenção para com o próximo, né? As pessoas pensam, puxa, eu tenho tantos problemas, né? Tantas preocupações, talvez você esteja pensando nas suas agora, tantas coisas para resolver, amanhã mesmo, quando sair daqui, talvez hoje à noite eu tenha coisa para resolver, né? Por que eu vou me preocupar ainda com a vida dos outros, né? Cada um cuide da sua vida. Então, é uma tendência desse século, desse tempo, né? De não se preocupar. E Jesus estava falando, né, aqui com esse doutor da lei sobre esse assunto, né? O que eles têm a nos dizer sobre isso? O que Jesus e esse doutor da lei aqui, nesse seu diálogo, poderiam nos ensinar a respeito disso? Jesus é abordado por esse homem. Um doutor da lei era um mestre em Israel, um estudioso da palavra, né, possivelmente um fariseu. E ele vem para Jesus e diz aqui que ele se levantou, né, um certo doutor da lei. Então ele pediu a palavra, naquele momento que estavam mais pessoas ali, e diz ele que tentando-o. Essa palavra tentando aqui, ele está falando que estava provando Jesus. Não é um ato de hostilidade, de provocação, não tem nada a ver com isso, né? Ele não era um enviado dos fariseus para fazer uma pegadinha, não. Ele era um mestre, e tanto é que ele reconhecia Jesus também como mestre. Quando ele diz assim, mestre, que farei? Então ele reconhecia a autoridade de Jesus como um mestre, como um rabino. E ele então lança ali um teste, uma prova, lança uma palavra para trazer um debate, né? Na tentativa daqueles debates intermináveis a respeito da lei, né? A respeito do que pode, o que não pode, o que é justo, o que não é. Então, esses debates dos rabinos que se prolongavam e não chegavam a conclusão nenhuma. Então ele lança essa pergunta, né, com esse objetivo, né, de trazer Jesus para um desses debates da lei, né, como era comum nesses tempos de Jesus. Então ele, tentando Jesus, ele pergunta. Então, o tema do debate é a vida eterna. O que fazer para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Então ele não estava dizendo, ele já se considerava como um salvo, provavelmente, né? Ele estava dizendo o que o homem pode fazer para herdar a vida eterna. É interessante que essa mesma pergunta, Jesus já tinha sido questionado a respeito disso por um jovem rico, que lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, olha, porque me chamas bom, né? Só há um que é o Pai. Mas você conhece a lei, né? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Aí ele disse assim, Senhor, todas essas coisas eu tenho feito desde criança. E Jesus disse, olhou para ele, diz lá em Marcos, diz que Jesus o amou. E diz assim, te falta uma coisa, vai e vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e vem comigo e segue-me. E ele saiu triste porque ele tinha muitas riquezas. Esse rapaz, quando ele perguntou o que farei para herdar a vida eterna, ele não estava querendo ter um debate com Jesus, como é o caso desse mestre.
ele também se achava salvo. Ele estava querendo se autoafirmar. Ele queria que Jesus dissesse, muito bem, você já tem a vida eterna, vá em paz. Talvez ele quisesse isso. Talvez ele estivesse dividido entre as riquezas dele, talvez, provavelmente, porque Jesus conhece os corações e foi justamente no ponto que afastava ele do reino de Deus, que é o amor à riqueza. E Jesus tocou nesse ponto nevrálgico dele, né, que fez ele rejeitar a vida eterna. Enfim, então aqui nesse caso, ele chama então Jesus para esse debate, né? E ele começa o debate, né, como era uma premissa dos rabinos daquele tempo, uma premissa equivocada. Ou seja, eles começam com um ponto de vista errado. Eles começam uma caminhada pensando já errado, com o objetivo de alcançar, um objetivo bom e certo, que era alcançar a vida eterna, mas eles começam de uma forma errada. Qual era a premissa equivocada? O pensamento rabínico daquela época, mergulhado naqueles debates deles, eles se afastaram dos princípios da lei. Eles buscavam o cumprimento da lei, a risca, a legalidade da letra, mas sem compreender as motivações por trás daquela legislação. Por que aquela lei existe? A lei foi dada por Moisés e ela não tinha um fim em si mesma. Cumpriu a lei. Não, ela tinha um objetivo maior. Esse objetivo é que foi perdido. Essa motivação da lei é que foi perdida por eles. A lei não era, então, esse fim. Ela foi estabelecida para um fim prático, não para um cumprimento de regras. Ela foi estabelecida para uma finalidade objetiva, prática, que desse fruto para a vida terrena e cotidiana. Uma lei que não desse fruto nenhum seria apenas, né, alguma coisa mental, alguma coisa, né, hoje digital, no mundo digital, mas não algo que seja efetivo, seja benéfico, possa abençoar alguém. Então, eles perderam essa noção, né, por conta disso. As discussões deles ensinavam que a salvação ela deveria ser conquistada por algum mérito, por alguma obra. Por isso a pergunta, o que farei para ter direito à vida eterna? O que eu posso fazer para receber a vida eterna? Eu posso fazer. Então vejam que estava bem destoante, né, do que Deus fala em toda a sua palavra, inclusive no Velho Testamento, né? E quando esse pensamento, né, dá a entender que Deus, né, é como se Deus tivesse decretado, né, uma forma de chegar ao céu. Olha, vocês cumprem essa fórmula aqui e vocês chegam no céu. Vocês estão salvos. Basta cumprir isso aqui. Fazer esses atos, esses ritos, essas práticas, esses rituais, cumpre essas regras. Pronto, cumpre tudo isso aqui e vocês vão chegar no céu. Independente do que vocês pensam, do coração de vocês, das motivações de vocês podem fazer o que quiser da vida, mas cumpram isso aqui e vocês chegam no céu. Parece que Deus estabeleceu a lei com esse objetivo para eles. Aos olhos dele parecia ser isso. Mas não é isso, não existe possibilidade. Então, bastava seguir as regras, estava tudo certo. Né? Só que, ao longo da história, ao longo da palavra de Deus, no decorrer da Bíblia Sagrada, né, nós vemos que Deus não espera isso do homem. Não é isso que Deus quer para o homem. Ao longo da história da igreja, por incrível que pareça, a própria igreja, né, que recebeu o Espírito Santo, a verdade do Evangelho, foi iluminada pela luz, teve as Escrituras abertas pelo Espírito Santo. A própria igreja acabou caindo nessa mesma cilada, seguindo também essa mesma fórmula de práticas e de rituais para poder ganhar a vida eterna e a salvação, a ponto de até comprar a salvação em algum tempo da igreja, e ainda hoje também, pessoas querem comprar a salvação com recursos financeiros, né? É bem verdade, irmãos, que a vida cristã ela demanda uma disciplina de leitura na palavra de Deus, de oração, de comunhão com o corpo de Cristo, né? Mas essas práticas elas não têm um fim em si mesmo também.
Elas têm como objetivo nos aproximar de Deus, do conhecimento de Deus, amar a Deus e obedecer a Deus. Mas elas, por si só, fazê-las independente de um compromisso com Deus, não nos leva para o reino dos céus também. Embora sejam importantes na vida cristã e necessárias para uma vida frutífera e madura na fé. Né? Por toda a Bíblia, então, nós vemos um Deus que é soberano. Ele criou todas as coisas, ele é dono do universo, ele é dono de todas as riquezas da terra, todas as criaturas formadas foram formadas por eles e pertencem a eles, são deles. A vida de cada alma vivente, de cada ser vivo, pertence a ele e vem dele. Seria até absurdo crer que Deus precisaria de alguma coisa nossa, que nós poderíamos suprir alguma coisa para Deus, alguma necessidade de Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa nossa. Seria meio absurdo isso aí. Não, Deus precisa que nós façamos isso para Ele, porque Ele é carente disso, Ele necessita disso. Deus não precisa de nada. O Salmo 50, versículo 8, diz assim, olha, não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim, porque meu é todo o animal da selva, conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Olha só, Deus não precisa de nada. E nós não temos nada que possamos dar para suprir alguma pseudo-necessidade de Deus. Né? Seria absurdo também crer que com o nosso esforço, com o nosso sacrifício, com algumas práticas nossas, né? Com alguns talentos nossos, com alguns recursos financeiros nossos, comprar o favor de Deus. Como é que nós vamos comprar o favor de Deus com essas coisas? Se essas coisas todas já pertencem a Deus, já são dele, pertencem a Ele. A nossa vida pertence a Ele. Os nossos dons, as nossas habilidades foram dadas por Ele. Então Deus, Ele não se impressiona, irmãos, com rituais exteriores. Ele não se impressiona com a minha boa pregação. Ele não se impressiona com um louvor bem cantado. Ele não se impressiona com o nosso zelo extremo, com as coisas de Deus, com a nossa inteligência para compreender a palavra de Deus. Ele não se impressiona com essas coisas. Na verdade, tem uma coisa que agrada a Deus em nós, que é um coração contrito e quebrantado. Contrito e quebrantado, irmão, é arrependido. É que entende que nada é, que nada tem, que nada pode dar para ele. Então, um coração assim é que está pronto para receber o amor de Deus, a revelação de Deus, a vida eterna, que esse doutor aqui perguntou para Jesus. Então, o Senhor não se impressiona, irmãos, com as coisas que nós possamos fazer por Ele. Então, não dá para fazer nada com relação à salvação com os nossos próprios esforços, com a nossa própria inteligência, com os nossos méritos. Nada disso pode nos trazer o reino de Deus. Ele nos é dado gratuitamente. Nós somos chamados a recebê-lo gratuitamente. Nós não podemos retribuir jamais e jamais poderemos pagar, né, o custo que foi, né, a nossa alma custou para Jesus. Jamais poderemos pagar isso para Deus. Então, nada que façamos, né? Nada que façamos pode pagar essas coisas. Né? Então, essa premissa daquele doutor da lei, ela continua errada. E se a igreja, se o crente se apegar a isso, ele continua errando seriamente com relação à sua fé. Né? Os sacrifícios externos não agradam a Deus. As afirmações decretadas solenemente, os belos cânticos, como eu já falei. Deus não consegue olhar os nossos cultos públicos, pessoais para Ele, sem ver também o nosso coração. Não adianta.
Deus só consegue, né, aceitar aquele nosso culto se ele estiver alinhado com o nosso coração. Senão, é hipocrisia. E Deus não aceita isso como um culto para ele. Ele clamou contra Israel por isso. Eu não suporto mais as vossas reuniões solenes, ele disse, os vossos sacrifícios, as vossas festas de lua nova, os vossos sábados. Não suporto mais isso, ele disse. Porque ele vinha com o coração contaminado por injustiça, por maldade contra o seu semelhante, contra o seu próximo. Então Deus, ele se agrada do nosso culto, certamente, irmãos. Deus se agrada quando nós nos reunimos aqui e cantamos louvores a Ele. Os louvores agradam o coração do Pai. Não porque eles são belos, nós cantamos bem, mas porque vem de uma igreja que realmente, de filhos, de crentes, pecadores, remidos, e que reconhece a sua condição e oferece um culto de gratidão, de louvor, de honra, de glória para Deus. Porque sabe que tudo vem dele, é por ele, é para ele. Então Deus se agrada desse culto, em que um coração está alinhado com as nossas vozes, louvando a Ele, com a adoração a Ele. Isso é agradável ao Pai. É isso que nos dá acesso ao céu, à vida eterna. O que farei então para herdar a vida eterna? Né? Jesus, ele responde para ele, né? O que está escrito na lei? Como lê? Então Jesus entrou no debate. O que está escrito na lei sobre isso? Como é que você interpreta isso? Como você lê isso? O que você entende daquilo que você leu na lei? Aí ele responde o que está escrito na lei. Ele cita aqui 2 versículos, um de Deuteronômio, em que Moisés repete a lei, mas na verdade o versículo de amar a Deus, ele já está no primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses, né, diante de ti. Então ali o primeiro mandamento é o amar a Deus sobre todas as coisas, que Moisés então ele interpreta em Deuteronômio 6 da seguinte forma: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E depois em Levítico 19 e 18, quando fala do próximo, que nós deveremos, né, também ser misericordiosos e tudo mais, ele diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo. Esses são os 2 maiores mandamentos que Jesus confirmou que são esses mesmos. Então ele responde isso e Jesus disse: respondesse bem. Porque Jesus também já tinha sido questionado e já tinha respondido que eram esses 2 mandamentos. E agora ele pergunta para esse doutor da lei e ele responde. Então era um entendimento dos rabinos, dos mestres, que esse era o maior mandamento. Eles entendiam isso. Só que havia um debate imenso sobre esses mandamentos. Havia, né? Quando ele chama Jesus para esse debate, ele queria um debate acadêmico, né? E ele ficava conversando, o que você acha disso? E eu disse, e vai. Só que Jesus ele não tinha tempo, eu acho, para essas coisas. E ele vai direto ao assunto. Então ele sai do debate. Ele diz: respondesse bem, faz isso e viverás. Ele vai para a prática. Aí o mestre, ele deve ter ficado um pouco desconfortável. Puxa, ele queria conversar mais. Então eu vou, né? Como é que eu... Aí ele entra, o mestre provoca um outro debate, porque ele ficou desconfortável com aquela situação dele ter que amar o próximo, dele ter que amar a Deus daquela forma. Então aquilo não, né? Aquilo não ficou bem. Vejam que ele estava falando de vida eterna. Estava falando de salvação. Olha, amar a Deus é amar ao próximo. Disso depende a salvação. Ele diz: faz isso, né? Então, eles entendiam que a vida eterna só era possível amando a Deus e amando ao próximo. Pronto. Isso, todos os 2 estavam de acordo com relação a isso, né? Só que havia uma questão. Essa vida eterna, que a amando a Deus, ela tem que levar em conta também o amor ao próximo. E aí ele faz a pergunta, né? A pergunta é a seguinte para Jesus. Antes até de falar dessa pergunta, né?
o homem não pode morar com Deus no céu, irmãos, se ele não se relacionar com o seu próximo aqui na terra, em amor. São dependentes essas duas afirmações aqui. Uma depende da outra. Uma não existe sem a outra. Não podemos amar a Deus que vemos e aos irmãos, a Deus que não vemos e aos irmãos que vemos. João falou a respeito disso, né? Aquele que se afasta de Deus, ele se afasta do seu próximo. É aquele que tenta se aproximar do seu próximo sem se aproximar de Deus, ele vai falhar. Nós já falhamos como seres humanos que somos, né? Como pecadores. Mas assim ele não vai ter acesso ao céu. O afastamento do homem em relação a Deus. Por que o homem se afasta de Deus, irmãos? Porque ele quer uma vida independente, longe dos freios morais que a fé em Deus impõe ao coração do homem. Ele quer essa liberdade para praticar os excessos, as concupiscências que a carne, né, motiva ele a praticar, sem ter um freio, que é um Deus que diz que aquilo lá é pecado e que aquilo traz condenação. Então, o homem que não quer relacionamento com Deus, ele quer essa independência. Ele não diz que não quer relacionamento com Deus, ele diz que crê em Deus, mas ele não se aproxima de Deus, porque ele quer manter essa independência para praticar as iniquidades, né? Os impulsos da carne. O resultado, então, é o homem se isolar dentro do egoísmo, ter uma vida focada em si mesmo, distorcida da realidade, porque só leva em conta a sua visão, o seu parecer, sem levar em conta o que as pessoas pensam. Uma vida assim sempre vai se afastar do seu semelhante também, do seu próximo. Nunca vai ter condições de amar ao seu próximo nessa condição isolada do próprio Deus. Então, o egoísmo torna a pessoa individualista e longe do seu próximo. Longe de amar o seu próximo. É impossível amar o próximo sem amar a Deus. No amor verdadeiro, no amor genuíno. Jesus, então, irmãos, é o compromisso de amor que nós temos com Deus. Jesus é esse compromisso com Deus. É o vínculo que nós temos com o Pai. Um compromisso de amor. Ele é o caminho que aponta para o que é justo, para o que é verdadeiro, para o que é puro. Jesus, quando nós andamos nele, nós amamos o nosso próximo. Por outro lado, Jesus também nos confronta com relação a esse amor ao próximo. Quando nós nos afastamos dele, daquilo que ele nos ensina, daquilo que ele nos fala, nós automaticamente nos afastamos do nosso próximo, para caminhos que são tortuosos. Jesus então responde para ele: respondesses bem, faze isso e viverás, ele diz para esse mestre. Olha só, o mestre sabia, mas quando Jesus pergunta, ele fica meio confuso. Então, saber que que deve amar a Deus e que deve amar ao próximo, o saber por si só não leva à salvação. Porque ele sabia. Dissesse bem, ele sabia. Mas Jesus vai além. Faz isso. Então você precisa fazer isso. Você precisa amar a Deus. Você precisa amar o próximo. Fazer somente não é útil. Não tem valor nenhum. Não é suficiente para a vida eterna. Conhecer o bem, mas somente é útil se der fruto. Conhecer o bem, amar a Deus, amar o próximo, sabe? Isso é o bem. Só vai ser útil se for transformado em prática. Por isso que Jesus trouxe uma parábola, trouxe para a prática. Porque senão é ilusão, é o amor platônico, né? Aquela coisa só de coração, de mente, né? Que não sai daquele campo da imaginação, do conhecimento, da sabedoria humana, que às vezes é até bonito,
né? Tem conceitos sobre amor que são lindos, mas que, se não sair daquele conceito, daquela teoria, não dá fruto nenhum, e muito menos fruto de salvação para aqueles que conhecem sobre isso. Os debates teóricos, então, eles não produzem qualquer benefício, né, a não ser que ele seja conduzido com amor. Até os debates teóricos, eles não trazem benefícios, a não ser que sejam em amor, em que um fale, o outro escute e entenda, queira entender o ponto de vista da outra pessoa. Em qualquer debate, não só os teológicos, sendo com amor, aquilo pode dar fruto. Do contrário, não. Em 1 Coríntios, capítulo 8, né, diz assim, ó, sabemos que todos temos conhecimento. Então, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Paulo estava falando para os irmãos. E ele diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Ele está falando aqui, algumas pessoas pegam essa palavra, irmãos, e distorcem, dizendo que, olha, a letra da palavra, conhecer a palavra de Deus, estudar demais a Bíblia, né, isso incha, a pessoa fica orgulhosa. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de um conhecimento que é teórico somente. Da letra da palavra. Conhecer a Bíblia somente e não pôr em prática. Então, esse conhecimento é inútil. Ele realmente incha. Pode a pessoa ser um teólogo, ela pode se encher de orgulho por isso, por estabelecer, né, vários conceitos teológicos e tudo mais, saber discernir um de outro, enfim. Essas coisas, se não tiver realmente uma prática na sua vida, né, isso vai se transformar em um orgulho. Né? Então, esse conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, não quer dizer que não precisa ter conhecimento. É bom, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque por meio dela nós conhecemos o próprio Deus. E aí somos edificados. E conhecendo a Deus e amando a Deus, nós podemos amar o nosso próximo e também edificar a vida do próximo, com o conhecimento que nós temos. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então tem que saber como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha só, volta ao amor. Se alguém ama a Deus, é conhecido de Deus e conhece a Deus. Esse conhecimento que edifica. Nosso conhecimento ele é limitado, irmãos. Limitado pelos nossos próprios conceitos, nossas ideias pré-concebidas. Nós somos muito limitados. E quando nós nos firmamos nesse conhecimento, né, e acabamos defendendo de forma intransigente pontos de vista que são nossos, sem considerar, né, outro campo de visão de outras pessoas, né, isso, né, o amor já não está presente em algo assim. Não existe mais amor. Né, nós ficamos fechados no egoísmo, né, e não podemos progredir para a edificação. Então, o amor e não o saber sobre o amor é que realmente tem valor e dá fruto para o reino de Deus e para a glória de Deus e para a nossa eternidade. O amor em si, na prática, não conhecer sobre o amor, não o mero conhecimento do amor. Então, quando esse homem é confrontado por Jesus, faz isso e viverás, ele faz outra pergunta para Jesus. E diz a Bíblia, querendo se justificar. Ou seja, ele sabia que ele estava falhando em alguns pontos de amar o seu semelhante. Então, para se justificar, olha, eu não sabia disso, então estou justificado. Ele pergunta, né, e quem é o meu próximo? Então, ele traz Jesus para outro debate daquela época, que era muito comum. Eles tinham tinham estabelecido diversas doutrinas e tradições a respeito do amor ao próximo. Quem seria o seu próximo? Alguns que eram totalmente rejeitados como próximo, que era até louvável desejar o mal para aquelas pessoas específicas que eram rejeitadas do seu ciclo de proximidade, digamos assim. Então, havia um longo debate entre os rabinos a respeito de quem seria o próximo, e ele pergunta
para Jesus, querendo se justificar, né? Quem é o meu próximo, né? Quem seria o meu próximo digno do meu amor? Estava dizendo isso. Quem é o meu próximo que merece o meu amor? Que eu devo, então, amar, que eu tenho a responsabilidade de amar. Eu queria saber quais eram os próximos. Seriam só os irmãos de Israel? E os gentios? E aqueles que eram apóstatas? Então, enfim, diversas situações que eles debatiam. E ele perguntou para Jesus quem era o próximo. E às vezes nós também queremos escolher, né? Quem é que nós vamos amar? Quem que é o meu próximo? Não, esse eu não quero papo. Não é assim? Em algumas circunstâncias? Não, esse não dá. Não, esse fez isso para mim. Aquele fez outra coisa. Aquele, na época que nós estudávamos, ele fez isso, isso, aquilo. Eu não me esqueci. Então, nós queremos escolher e selecionar aqueles que são dignos do meu amor. Né? Fazendo um parênteses aqui antes, né? Bom, isso já é um grande erro, né? Nós temos, irmãos, no nosso ciclo de vida, algumas prioridades, não no amor, mas no serviço, na atenção, na responsabilidade. Nós temos, primeira responsabilidade, nós temos com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, da sua família, é como um apóstata, que abandonou a fé, como um infiel. Então vejam, há um grau de responsabilidade com a família. Há um grau de responsabilidade com a igreja do Senhor, com os irmãos em Cristo, diferente da família. Há um grau de responsabilidade com os nossos amigos, que são pessoas que não têm a Cristo, e nós somos chamados para ser uma testemunha para eles. Então, existe graus de responsabilidade, de serviço, de atenção para algumas pessoas, né, dentro do meu ciclo de convivência cotidiana ou da minha vida. Então, há esse tipo um escalonamento, né, de prioridades. Mas quando se fala de amor, irmãos, né, de amor, de expressar misericórdia, perdão, piedade, compaixão, não existe, né, esse nível de prioridade. É claro que a gente tem um sentimento sempre de fazer mais para que eles estão mais perto, mas nós somos chamados, né, para amar o nosso próximo, sem exceção. E quando Jesus traz essa parábola, né, a resposta de Jesus não foi isso tudo que eu estou falando aqui, né? Jesus trouxe a parábola, que ela ensina de forma muito mais poderosa, né? Principalmente porque muitas passagens aqui dessa parábola, muitos momentos, muitas circunstâncias que envolvem a parábola, elas estão intrinsecamente ligadas à cultura daquela época, ao que eles viviam, ao que eles sabiam daquela época. Então, cada detalhe dessa parábola no coração daquele que vivia naquela época tinha um efeito poderosíssimo, né? Então, Jesus ele simplesmente responde com essa parábola, né? Ele fala ele citou um sacerdote e um levita. Então, veja só, aqueles que representavam o que havia de melhor assim na ordem moral, na ordem social, religiosa daquela época, né? Os mais espirituais, digamos assim, os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes é aquele que mediava os homens com Deus e Deus com os homens. Eram os mediadores. Os levitas eram os adoradores, dedicados ao serviço de Deus e também para servir a nação, o povo. Eles praticavam isso. Então Jesus pega justamente aqueles mais, digamos, espirituais entre os judeus e usa eles como exemplo. Os dois, ambos, então eles se desviaram de um conterrâneo, porque aquele que caiu na mão dos salteadores, ele vinha de Jerusalém, era um judeu, não era um samaritano.
Era um judeu que tinha ido para Jerusalém, possivelmente para adorar. Então eles negligenciaram aquilo que para eles era um mandamento para os levitas. Não era só uma responsabilidade. Eles tinham um mandamento de ajudar o seu próximo. E não só o próximo. A lei de Moisés diz que aquele que vê o jumento do seu inimigo caído sobre a sua carga, de forma alguma ele deve se ocultar, ele tem que ajudar o jumento do amigo. Olha só. E esses homens aqui, Jesus cita eles, né? Claro, isso não foi um fato real, mas ele está falando de como que era o coração, o pensamento dos religiosos, que priorizavam, às vezes, uma santidade para não tocar em alguém ferido, alguém que talvez, porque diz ali que ele estava meio morto, é semi-morto, talvez eles achassem que tivesse morto, mas mesmo que tivesse, né? Então, estavam vindo para Jerusalém, queriam se manter puros, santificados, para poder fazer o serviço para Deus. Olha só, fazer um serviço para Deus. Qual seria a prioridade de Deus? A vida humana, um ritual num culto, uma obrigação de um sacerdote, de um levita, né? Qual seria, né, a prioridade de Deus? Um homem ferido, na verdade, ele é uma figura da humanidade, né? A humanidade foi ferida, foi roubada, foi saqueada, foi machucada, foi destruída pelo pecado. Está semi-morta. Essa é a condição humana. Jesus é que nos trouxe a vida novamente. Mas aqueles que não têm Jesus, Jesus é a figura do bom samaritano, inclusive, né? Aqueles que não têm Jesus, eles estão semi-mortos, esperando a passagem para a eternidade, onde permanecerão eternamente, nessa condição. Então, o homem ferido, ele é uma figura da humanidade, que precisa que está moribunda, necessitada da misericórdia, do amor e do socorro de Deus. Esse socorro veio do próprio Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nós vemos, né, irmãos, a missão de Jesus, né? A missão de Jesus foi justamente essa aí. Enviado pelo Pai para exercer a misericórdia, o amor, o perdão para com os nossos pecados. Os filhos de Deus, então, irmãos, eles não podem perder a oportunidade de fazer o bem. Perder a oportunidade de fazer o bem. E não só é uma oportunidade, é uma responsabilidade também para fazer o bem. Não é só a oportunidade. Se der eu faço. Não, é uma responsabilidade de usar de misericórdia, de compaixão para com o próximo. Alguém ferido e necessitado de consolo, cuja proteção sempre será a nossa prioridade. Alguém que está necessitando naquele momento deve receber a nossa prioridade, o nosso cuidado. E é difícil, essas coisas vêm justamente quando nós estamos cheios de coisa para fazer. Fiquem atentos, irmãos. É mais ou menos assim. Às vezes tem que ir para Jerusalém, estou com pressa, não vai dar, deixa para outra hora. Não vai ter, a oportunidade é aquela, né? Nós somos responsáveis, irmãos, diante de Deus, pelas almas. Nós temos um chamado como filhos de Deus. Nós fomos enviados, né, para ir e pregar o Evangelho. Então isso tem que ser uma prioridade quando nós nos deparamos com as circunstâncias e situações em que há essa oportunidade de socorrer uma alma. Tá certo? O que é que nós podemos oferecer? Jesus disse, né, de graça recebesse, de graça dai. Aquilo que nós próprios já recebemos do próprio Senhor. Diz o versículo 23 que aquele samaritano, Jesus quando fala dele, diz aqui que ele estava viajando. Ele não ia para Jerusalém porque os samaritanos não iam para Jerusalém. Talvez ele fosse lá a serviço, não para adorar. Então ele estava viajando, estava trabalhando. E veio até ele, vendo-o movido de íntima compaixão. Olha só o sentimento dele. Totalmente contrário aos outros dois. Movido de íntima compaixão.
esse sentimento, irmãos, é aquele que a Bíblia diz que é para chorar com os que choram. A palavra de Deus nos chama para isso. O sentimento de empatia, de se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. Inclusive para orarmos a Deus, irmãos, quando nós temos esse sentimento, a nossa oração ela é muito mais eficaz diante de Deus. Quando nós temos esse sentimento de empatia, de sentir a dor do próximo, né, as dores de parto, né, na oração, por exemplo, isso é resultado do amor do Senhor em nossos corações. Sentir, né, essa íntima compaixão. Quando sentimos esse amor, ele se traduz em compaixão. A compaixão já é o amor já colocado em prática. A compaixão, a piedade, o socorro, é o amor sendo colocado em prática. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Jesus falou. Essa íntima compaixão foi a mesma que moveu o coração do Pai para enviar Jesus, para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar e nos resgatar. Diz o versículo 34 que ele atou-lhe as feridas. São ataduras mesmo, são um tratamento médico. Colocou óleo, vinho, é a medicina da época. Então ele usou, né, os recursos que tinha, os dons que tinha, as habilidades que tinha. E disse em seguida que ele, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem. Olha só, ele estava cavalgando. Então ele pegou o homem, ao esforço dele, colocou sobre o animal, foi a pé, seguiu sua viagem a pé. Então ele perdeu um bom tempo com tudo isso ali. Levou para a estalagem. Lá na estalagem continuou cuidando dele, dando toda a atenção para ele. Isso é íntima compaixão, irmãos. E aí, não satisfeito, ele precisava seguir viagem, que ele tinha os compromissos. Deixou 2 dinheiros. 2 dinheiros é o salário de 2 dias. 2 denários. Com o hospedeiro, dizendo, ó, cuida dele. Quando eu voltar, se ele ficar mais alguns dias que precisar, né, eu vou te ressarcir. Eu pago. E partiu. Ele investiu o seu tempo, investiu os seus dons e os seus talentos, as suas riquezas. O que é que ele poderia dar? O que é que nós podemos dar, irmãos? Quando o Senhor nos chama para exercer misericórdia, para fazer o bem. Normalmente nós não temos dom, nós não temos tempo. Já paramos na primeira ali. Não estou com pressa. Né? Bom, nem vou seguir aqui. Então aquele homem, ele deu tudo que ele tinha, né? Seu tempo, suas riquezas, seus talentos, né? Na sua compaixão ele deu o próprio coração. Ele abriu o coração e sentiu a dor, é como se fosse com ele mesmo, tratando dele mesmo, de um parente próximo, né? Então amar ao próximo, irmãos, ele precisa de uma expressão real, prática, para realmente ter algum efeito na vida daquele homem, na vida daquela pessoa. Precisa de uma expressão real. Amor, misericórdia e compaixão. O resultado de um relacionamento correto com Deus sempre será, irmãos, o exercício da misericórdia, do amor, do perdão, da tolerância, da paciência. Nós só podemos abrir o nosso coração verdadeiramente para o próximo, amando, exercendo compaixão, se abrirmos o nosso coração primeiramente para Deus. Não há condição de fazermos algo assim, se não fizermos isso para Deus. Em Romanos 12, irmãos, diz assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós estamos falando aqui de fazer o bem para o seu próximo. Veja que o padrão para os filhos de Deus vai muito além de ser só um estranho, de ser só um conhecido. O padrão para os filhos de Deus, ele alcança os inimigos. Olha só. Quando a palavra do Senhor nos chama para
amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Nós repetimos muito isso aí. Né? Mas às vezes estamos igual aquele doutor da lei, mas quem são meus inimigos? Cada um sabe quem são os seus inimigos. Né? Quem são os meus inimigos? Aquele que lhe maltratou? Aquele que te injuriou? Aquele que deu prejuízo financeiro para você? Aquele que praticou uma injustiça, que mentiu para ti, que te enganou, que, sei lá, furtou alguma coisa, que te bateu? Então, quem é o meu inimigo? Né? A Bíblia nos chama, irmãos. Não que a gente vá ter sentimentos favoráveis a pessoas que realmente praticam mal e continuam praticando contra a gente não vai ter aquele sentimento, vem cá, meu inimigo, e abraçar meu inimigo favorito. Né? Não, nós não temos esse sentimento, irmãos. A gente nós somos humanos e temos a nossa... os nossos sentimentos não dependem do nosso querer. Né? Então, não é isso o que a palavra de Deus nos chama. Ela nos diz, com relação a esses inimigos, que nós não devemos desejar o mal deles. Não devemos nos alegrar quando o mal acontece com eles. Não devemos nos vingar deles. Não devemos desejar a sua desgraça. Nós devemos perdoar e tolerar. Devemos fazer isso com relação aos inimigos. E se tivermos oportunidade com relação a eles, aí se surgir a oportunidade, temos uma obrigação moral de fazer o bem para ele. Dar água, ele está com sede então, ele precisa de água. Né? Lá eles falavam dessa questão da água porque deserto, lá sem água, pessoas morriam no deserto e coisas assim. Então, mas a água são coisas básicas da vida. Então, dar água para o inimigo. Dar comida para o inimigo. Então, se tivermos a oportunidade, temos a oportunidade, mas também temos uma responsabilidade diante de Deus de fazer o bem. Somos chamados para fazer o bem. Essa resposta de Jesus, irmãos, para esse doutor da lei, certamente, a gente não sabe qual foi a reação dele depois disso, né? Mas certamente Jesus trouxe muitas pessoas para o reino de Deus pelos seus ensinamentos e depois com a sua obra completa lá na cruz. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha só. O amor, nós sempre somos devedores. Sempre devemos amar. Não, já amei o suficiente, não preciso mais amar. Não. Somos sempre devedores do amor ao próximo. Quem amou, cumpriu a lei. Então, quem quer cumprir a lei, quem quer ir para o céu, quem quer a salvação, precisa amar. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, os mandamentos com relação ao meu próximo, todos se cumprem no amor. Porque quem ama não mata, não mente, não rouba, não cobiça, enfim, não pratica mal nenhum contra ele. Apenas faz o bem. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Jesus trouxe um ensinamento para esse homem, para aqueles que estavam ouvindo ali, e para nós, né? E para nós. Nós somos chamados para amar o nosso próximo, não só os nossos irmãos, não só a nossa família, mas os nossos inimigos. Vai além ainda, né? Ultrapassou as fronteiras, né, de toda a teologia judaica da época, né, e ainda não alcançou, né, o coração de muitos crentes ainda na nossa época, né, meus irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Feche seus olhos por um momento. Eu sei que a gente falou muita coisa hoje a respeito de amor e relacionamento,
né? Mas eu sei que cada um recebe a palavra no seu coração de acordo com a sua experiência, a sua vida, aquilo que tem vivido nesse tempo, nesses dias, hoje, né? E que Deus realmente fale no teu coração e te dê direção com relação a isso que você ouviu e com relação a isso que você está sentindo também. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque tua palavra nos liberta, Senhor, de todas as amarras, Senhor Deus, do pecado, de todas as amarras, Senhor Deus, das nossas concupiscências, Senhor Deus, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, Senhor Deus. Oh, Senhor, nada disso, Senhor Deus, está vinculado à tua palavra, mas ela nos liberta de tudo isso. E eu peço mesmo, Senhor, que nessa noite o Senhor ministre, Senhor, nossos corações. Assim, Senhor, como tu ensinaste aquele mestre, Senhor, que certamente ouviu atentamente, certamente essa palavra falou com ele, Senhor, que ela fale conosco também, ó Deus, para trazer um fruto, Senhor Deus, que, ó Deus, que dê vida, Senhor, para nós, Senhor Deus, nós todos aqui, mas também para aqueles que nos rodeiam, Senhor, para as pessoas sobre as quais nós temos influência, Senhor. Querido Deus, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, Senhor, com o teu perdão. Nos ajuda, Senhor, a exercer a misericórdia, Senhor Deus, dando o nosso coração, Senhor Deus, nossos dons, nossos talentos, nossas riquezas, tudo que for preciso para aliviar a dor, o sofrimento, a tristeza, a angústia, Senhor, das pessoas em nossa volta, mesmo que sejam estranhos, Senhor. E ainda mais, Senhor, se for alguém, Senhor Deus, com quem a gente não tem um bom relacionamento, Senhor, nos ajuda, Senhor, para que possamos realmente ser filhos de Deus e brilhar como luz, como astros, Senhor, no meio de um mundo em que está em trevas, Senhor Deus, que está perdido, Senhor, que está como aquele homem, Senhor Deus, à beira da estrada, Senhor Deus, machucado, ferido e roubado, Senhor Deus, de todas as suas coisas. Pai, em nome de Jesus, continua conosco, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos.